Bem-vindos ao Minemos Mundana, História, Política e Psique. Eu estou voltando a produzir os vídeos depois de um bom tempo parado. O final do ano passado para mim foi bastante movimentado, teve muitas mudanças profissionais e pessoais. Dá para ver aqui que o estúdio mudou, né? E o projeto aqui do YouTube foi ficando um pouco para depois, até porque esse para mim é um hobby, é um exercício, é uma forma de eu me manter produzindo, mas para sentir que estou fazendo uma coisa que eu sempre senti que deveria fazer, compartilhar o meu conhecimento, compartilhar aquilo que eu gosto de conversar, compartilhar as minhas aulas, por mais que poucas pessoas vejam. Hoje vamos começar a falar sobre os contratualistas do Iluminismo, nós vamos falar sobre Thomas Hobbes, mas antes de tudo eu gostaria de comentar o vídeo anterior, o vídeo sobre Maquiavel. Porque quando eu fiz o vídeo, eu não acho que usei um bom exemplo para as ideias de Maquiavel, quando ele fala sobre fazer o mal de uma vez só e o bem a conta-gotas. E acho que nós tivemos um ótimo exemplo agora no fim do ano, quando a taxa de juros começou a ser elevada pesadamente. Não foi o governo, foi o Banco Central, mas o Banco Central também é, de certa forma, um ente governante. Então eles também vão utilizar as estratégias que Maquiavel estabelece, né? A taxa de juros foi sendo reduzida, foi baixando em 0,25 e quando começou a subir de 1 em 1%, de 0,75, 1 e pouco. Então sobe galopantemente. Esse é um grande exemplo que estamos vivendo do que é o fazer o mal de uma vez só e o bem a conta-gotas. A notícia boa para mim é que a esperança que eu tenho e posso compartilhar, quando a metralhadora é descarregada com muita avidez, as balas acabam. Então, da mesma forma que o dólar subiu muito rapidamente e que eu acho que foi de forma artificial, talvez contextual ali, pontual, e já desceu a patamares abaixo do que era no final do ano. Eu acho que também isso acontece com a taxa de juros. Bom, vamos falar sobre o Thomas Hobbes, né? O nosso primeiro contratualista. Tem material pra caramba desses caras na internet. A minha aula não vai ser especial em termos de conteúdo. Eu espero poder trazer aí o meu toque de simplicidade, aproximação com uma linguagem realista desses conteúdos. Então, primeiro a gente tem que fazer uma contextualização sobre o que é iluminismo. O iluminismo é ao mesmo tempo um período da história e ao mesmo tempo um movimento, mas não é um movimento cultural, como por exemplo, Semana da Arte Moderna, né? O cubismo ou o movimento comunista, né? Que são movimentos com pautas mais definidas, com ideias mais definidas, né? O iluminismo é um momento da história em que o racionalismo predomina, o método científico se estabelece, o sistema acadêmico passa a ter uma presença na sociedade, na política, na formação de assessores do rei, na formação de burocratas, na formação de administradores, de influencers da época, e um impacto cada vez maior na sociedade. E nesse momento do iluminismo, nós temos pensadores de várias áreas, que nem todos se concordam uns com os outros, que usam o racionalismo, o método científico, para pensar. Né? Eles não vão mais ter um pensamento ligado à igreja. Os pensadores como Maquiavel, eles ainda têm que fazer as suas discussões dentro de um ambiente religioso, porque as universidades eram católicas. No iluminismo já não há mais essa necessidade. No período do iluminismo, no ambiente do iluminismo, no século XVII, no século XVIII, já passa a ter cada vez menos a necessidade de você estar dentro de um discurso religioso. Mesmo assim, Hobbes foi um cara que sofreu muito isso, com acusação de ateísmo, né? Porque realmente tinha um pensamento revolucionário para sua época, uma época em que não se podia falar muitas coisas abertamente. Que ele vai falar algumas coisas que Rousseau e Locke também dizem,
mas dizem com muito mais abertura do que ele. Ele vai iniciar essas ideias e também vai dar continuidade a muita coisa. O Thomas Hobbes, ele teve como talvez grande influência dele Galileu, Maquiavel, né? São Tomás de Aquino, Descartes. Mas é interessante a gente observar que ele era um cara que estudou com Galileu. E Galileu foi um rebelde. Ele próprio teve confusões políticas por onde passou, teve perseguições, desagradou muita gente, desagradou pessoas conservadoras, desagradou religiosos. O Thomas Hobbes não costuma ser estudado assim como um cara revolucionário. Ele é normalmente considerado aquele pensador do conservadorismo, aquele pensador do Estado opressor, né? Quando eu não vejo tanto ele assim. Eu gostaria de lembrar que no próprio Leviatã tem um trecho em que ele fala algo assim como se a geometria desagradasse os proprietários, eu quero frisar proprietários, tá? Se a geometria desagradasse os proprietários, certamente seria perseguida, abolida, queimados os livros de geometria, e é bem possível que deixaria de ser verdade absoluta o que diz nos livros de geometria. Opa, peraí, esse não é um cara conservador falando isso, é um cara realista, que tá dando a letra ali, ele tá dizendo, se desagradar o poder, deixa de ser verdade. Porra, isso aí a gente vai ver em George Orwell. Tem uma frase muito boa do George Orwell que começa, né, se não me engano, 1984, que diz assim, pelo menos começa o filme, eu não me lembro se o livro começa com isso, mas eu lembro que num dos filmes começa assim: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Legal, né? Essa frase, eu gosto muito dessa frase para convencer os alunos de por que estudar história, né? Tem a ver com o poder, tem a ver com a narrativa dominante. Mas enfim, o Thomas Hobbes, ele se baseia em Descartes, quando a gente vê que ele tem o indivíduo como núcleo, né? Como átomo da sociedade. Ele se baseia em Aristóteles e em Descartes para pensar a sociedade como... começa a pensar a sociedade como uma máquina, como tendo engrenagens, partes, um sistema funcionando, né? E ele se baseia muito em Maquiavel quando ele pensa a questão da natureza humana, né? Ele é muito próximo de Maquiavel ao pensar a natureza humana. Eu gostaria de começar a pensar o Thomas Hobbes, assim como eu comecei falando sobre Maquiavel, a partir desse ponto aí da natureza humana. O Hobbes é o cara que traz o conceito de estado de natureza para a discussão, né? Era muito comum no século XVI, no século XVII, pensar na natureza humana. Eu não sei se eu falei isso no vídeo sobre Maquiavel, não me lembro agora, mas era muito comum esse debate, até porque os europeus estavam conhecendo outros homens, além deles, diferentes deles. E eles tinham uma certa desconfiança sobre, será que eles são homens, são a mesma espécie que nós? O mesmo bicho que nós? Que tipo de macaco é esse, sabe aquele meme? É mais ou menos por aí mesmo, né? Eles olhavam para os índios e tudo aquilo que eles consideravam natural num ser humano, eles olhavam um africano, olhavam para um aborígene, para um nativo americano, e eles pensavam, isso aqui que eles fazem não é natural, não nos comportamos assim. Amor, eu estou gravando vídeo. Então, nesse período, houve até mesmo grandes debates em eventos religiosos, né, que era onde aconteciam as discussões filosóficas da época. Quem seriam os nativos americanos, né, por exemplo? Porque a leitura que se fazia era baseada no Antigo Testamento, né, de que todos os seres humanos eram descendentes dos filhos de Noé, e eles entendiam, pelas leituras do século XIV e XV, que os africanos eram descendentes de Cã, e os europeus eram descendentes de Jafé, e os asiáticos
seriam os semitas, os descendentes de Sem. E Cã, como vocês sabem, vocês que são religiosos e leram a Bíblia, vocês sabem que Cã teve uma praga, né? Teve um castigo, uma marca que Noé pediu para que Deus colocasse essa marca nele, porque ele foi X9, né? Lá ele denunciou para a família que o pai estava nu na barraca, bêbado, né? Depois de plantar uvas e fazer um vinho e bebido esse vinho, né? Estava curtindo a vida depois de ter feito a missão de salvar a humanidade, construindo a arca e tal. Então, e o Cã foi o cara que viu lá e chamou todo mundo, olha aqui, o pai tá bêbado e tal. Então teve essa... E quando o Noé passou o trago, né, ele ficou pistola e chamou Deus, que ele tinha uma linha direta com Deus, e mandou Deus colocar uma marca, né? A leitura que a Igreja Católica fazia na Idade Média era de que o Cã deu origem aos povos negros, que a pele negra seria essa marca, né? E o castigo ia além disso. O castigo dizia também que os descendentes de Cã seriam escravizados pelos descendentes de Jafé e Sem. Então, meio que também se usou essa parte da Bíblia, essa leitura da Bíblia também foi utilizada para justificar a escravidão dos povos africanos, né? Num período em que a escravidão já não era algo mais moral, né? Porque a escravidão, na época de Roma, conforme Roma se tornou cristã, a escravidão foi se tornando imoral e dando lugar à mão de obra servil. E no fim da Idade Média passou a ter uma necessidade novamente de escravizar a mão de obra para ter mão de obra na América. Então, esse discurso aí ajudava a justificar essa possibilidade de escravizar alguém dentro de uma moralidade, né? Então, era moral escravizar os descendentes de Cã. Enfim, até aí tudo bem, a gente consegue explicar através do Antigo Testamento quem são os povos da África, mas e quem são os povos da América? Aí fica complicado. Qual filho de Noé deu origem aos americanos, já que a barca lá, a Arca de Noé, ela parou lá no monte, lá na Palestina, lá, sei lá, no Líbano, enfim, lá no Oriente Médio. Aí as águas baixaram e quem é que deu origem aos índios? Então será que os índios são descendentes dos filhos de Noé? Será que eles são gente? Será que eles são o mesmo bicho que nós? Então ficava essa dúvida, né? Essa discussão sobre a natureza humana, era uma discussão bem comum. Eu me alastrei demais, mas eu gosto muito dessa história. E para o Thomas Hobbes, a natureza humana, ela é parecida com a do Maquiavel, de que o ser humano é egoísta. O Maquiavel dizia que era movido por suas paixões, que o ser humano era movido por suas paixões, pouco confiável. Já Thomas Hobbes vai dizer que ele é violento e egoísta. Vai pensar primeiro no seu e ele vai ser violento para pegar o seu, para defender a sua pele e a sua salvação ao longo prazo. Tá? Então, o ser humano, por ser racional, ele tem uma imagem interessante que depois Rousseau vai utilizar também, mas que explica legal isso. Qualquer bicho, quando chega numa árvore com fome, uma árvore com frutos com fome, ele pega o fruto, enche o bucho e deu, tchau, sai. Já o ser humano não, o ser humano vai lá e pega todos os frutos possíveis e se ele puder, ele se apossa dessa árvore. Tá? Tem aí já uma ideia de propriedade inserida. Né? Então, no egoísmo humano, nessa natureza humana, também já vai ter logo ali, ó, surgindo no próximo, na página 2, a ideia de se apossar de propriedade. Aí você pega aquela frase antes lá, do Thomas Hobbes, dizendo que
se a geometria fosse contra os proprietários, né? Então, proprietários, posse, já começa a se tornar, ele começa a naturalizar a ideia de propriedade, sendo que na época em que ele vivia, a propriedade não estava bem estabelecida ainda, nem juridicamente, nem na prática em muitos lugares. Então, por quê? Porque a Inglaterra ela passa a viver o processo de cercamento dos campos comuns ali desde o século XV em diante, e o auge desse cercamento dos campos comuns é com a política do Henrique VIII e da Elizabeth a Virgem, Elizabeth I. Não é natural exatamente a propriedade privada, mas está se naturalizando, né? É o que o Thomas Hobbes está vendo, que o poder vem desses proprietários, né? Ele convive com a Revolução de Cromwell, né? Com a burguesia cada vez mais nas suas revoluções, né? Tomando conta do Estado, né? E é por isso que o Thomas Hobbes é um clássico. Por quê? Justamente porque na sociedade burguesa que vivemos hoje, ele foi um dos pilares, né, do pensamento. O pensamento dele foi um dos pilares dessa sociedade, né? Como ele próprio dizia, se o pensamento dele fosse contrário a quem manda, é bem possível que ninguém lesse e os livros dele fossem queimados. Como foram queimados, né, quando ele não era um clássico, mas hoje ele é um clássico. E todo mundo lê, tanto de direita quanto de esquerda, todo mundo lê Thomas Hobbes. Bom, a ideia de propriedade, como eu disse, já está então meio que ali, meio implícita, né? Ele não trata bem do surgimento da propriedade, isso outros vão tratar, Locke e Rousseau vão tratar melhor. E aí, no estado de natureza, numa luta de todos contra todos, para se defender, para manter as suas coisas, os indivíduos, eles resolvem fazer um contrato social. Vamos parar de brigar, criar uma união dos nossos poderes, né, para construir uma entidade maior que todos nós, que vai nos botar a todos nós, cada um no seu lugar. Não é isso que alguém que manda faz? Então, só que ele não quer que um indivíduo especificamente faça isso, porque se for só um indivíduo, o outro chega mais forte lá e derruba ele. O maior como o menor e a natureza selvagem. Ele está falando de construir o Estado, né? Ele vai falar em rei, mas é que o rei, a gente não tem que pensar como um indivíduo. O rei ele só é o rei porque ele tem as vestes do rei. As vestes do rei são os símbolos de poder do rei. A coroa, o cetro, o trono, né, a capa, isso é o rei. No momento que o outro recebe a coroa, o cetro, a unção lá para os judeus, né, ou lá para os egípcios, o Horus encarna no cara, isso é as vestes do rei. Então, para formar o Estado, os indivíduos renunciam do seu egoísmo, da sua violência, às suas potencialidades de serem violentos, egoístas, para formar um mal maior, que vai nos oprimir a todos igualmente, né? Mas vai resguardar então a nossa vida. Esse pensamento do contrato social é a base da teoria geral do Estado, que é o que a gente estuda para qualquer concurso público, né? E essa é a parte mais clássica do pensamento de Thomas Hobbes. Clássico no sentido de que isso é pacificado, é amplamente aceito, né, pelo direito até hoje. E os militares, principalmente, gostam muito. Ele tem um monopólio da violência. E o Estado ele tem que ter, então, para cumprir essa função básica de não, né, da galera não se matar, que é o monopólio da violência. Só o Estado pode ter o direito de ser violento. O Estado tem direito de ser violento, o Estado tem direito de tirar direitos. Eu gosto de usar isso como exemplo para falar para os meus alunos, por exemplo, quando eles vêm com esse papo de que eu vi no Dr. Fran que o senhor não pode me impedir de ir no banheiro. Eu digo, não, eu posso te impedir de ir no banheiro. Eu, como funcionário público,
Eu estou cumprindo uma função pública, de interesse público de todos, e como funcionário público eu tenho poder de polícia. Não é só o policial que tem poder de polícia. O poder de polícia é o poder de todo agente público de retirar o direito de alguém de ir e vir, por exemplo. Para quê? Para cumprir o interesse de todos, o interesse público. Então o professor, ele tem, subentende-se que sabe que uma atitude ou outra esteja atrapalhando uma aula. Do papel do professor, saber o momento de tirar um aluno de uma sala, por exemplo, falar para o aluno, peraí, fica um pouquinho mais aqui, deixa eu terminar a explicação, para depois tu vai no banheiro, dá uma segurada. Né? Claro que o professor, ele tem muita responsabilidade, ele pode ser responsabilizado, ele pode ter um processo, ele pode ser ferrado numa dessas. É a mesma coisa um policial. Se o policial falar para você parado, o que você faz? Você corre? Eu não vou nem entrar na questão se você é preto, se você está na favela, se você está... Entende? Claro que o melhor é não correr, né? Vai ter abusos dos agentes? Eu não estou entrando nessa questão. Óbvio que vai. Então, num país que tem milícia, por exemplo, né, ou facção, o Estado ele não está sendo Estado. No Brasil, existem várias falhas, né? Nós temos milícia, facção, tarará, tudo mais. Mas aí nós temos os Estados Unidos, por exemplo. Lá você pode ter uma milícia. Ou seja, eles nem tentam ter um Estado. Por essas e por outras que a Maria da Conceição Tavares fala que lá não é um Estado. Aquilo não é um país, aquilo é só um território de livre comércio. Né? Que você, com uma carteira de motorista e um cartão de crédito, você tem todos os símbolos de cidadania dos Estados Unidos. Né? Maria da Conceição Tavares, maravilhosa, né? A fala mais famosa dela. Ela disse que um economista que não se preocupa com política e sociedade é só um tecnocrata. Né? Quero trazer aqui um paralelo talvez impossível de mostrar que essa fala é muito próxima do que o Hobbes diz, que não adianta geometria, não adianta técnica, se não for compreendido toda a dimensão política do conhecimento. Bom, e por hoje foi isso. O vídeo certamente vai ficar muito mais longo do que eu gostaria, mas eu não sei falar pouco, eu não sei ficar num assunto só. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixe o joinha, faça um comentário, faça uma pergunta, uma dúvida e continue prestigiando aí, continue acompanhando os meus vídeos que certamente ficarão mais interessantes com o tempo. Depois de eu passar desse curso de ciência política que eu pretendo fazer, a ideia é começar a falar um pouquinho mais sobre atualidades, sobre o que está acontecendo, né? Comentar o que eu estou com vontade de falar, comentar o que eu estou lendo, o que eu estou estudando, as ideias que estão vindo, né? Porque esse também é um objetivo desse canal aqui, é eu botar para fora umas coisas, enfim. Então até a próxima e valeu!